comentários de crânio, elas costumam ser pedidas em algumas situações, tá? Então, o primeiro detalhe que eu tenho que lembrar, que Reverchon, Breton e Tawny é a mesma coisa. E eu tenho que conhecer essas incidências por esses nomes, tá? Reverchon, Breton e Tawny. E eu vou fazer essa incidência com o paciente em decúbito, posso fazer com ele em decúbito dorsal, né, com ele deitado, posso fazer com ele sentado ou posso fazer em ortostática também, tanto faz, né? O que eu tenho que observar? Eu vou usar também como posicionamento a linha horizontal alemã, que é a Lyon. Então reparem aqui a Lyon. A Lyon tem que ficar perpendicular ao filme que eu estou radiografando, né? Então a Lyon está estando perpendicular ao filme. O que eu vou fazer com o raio? Aqui é o raio central. Eu vou angular o raio de modo que esse raio forme um ângulo entre 35 e 40 graus com a Lyon, né? Então eu vou colocar esse raio fazendo uma angulação entre 35 e 40 graus com a Lyon. Então botei a Lyon perpendicular ao filme, eu vou angular o raio de modo que esse ângulo aqui seja entre 35 e 40 graus, tá? E vou observar também para que a cabeça do paciente não tenha nenhuma rotação, tá? Então, é um exame simples de fazer também, você só tem que seguir o mesmo posicionamento que você faria se fosse um crânio em AP. É a mesma coisa, a diferença é que no crânio em AP eu não angulo a ampola, né? No caso do Reverchon, Breton e Tawny, eu vou angular a ampola, tá? Desculpa. Essa angulação, né, em relação a Lyon, ela vai entrar, né, acima da glabela, bem acima da glabela, e vai sair na altura do forame magno. Também posso fazer o semiaxial em PA, tá? Só que em PA ele recebe o nome de incidência de Haas. Em AP ele é chamado de Reverchon, Breton e Tawny, ou Tawny, tá? Então é a mesma incidência, a diferença que Reverchon, Breton e Tawny é o AP do semiaxial, né? E o Haas é o PA, né? É a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o paciente em decúbito ventral, vou colocar a Lyon perpendicular à mesa, ao filme ou ao book mural, e vou angular o raio de modo que o raio entre no occipital, né, e forme um ângulo de 35 a 40 graus com a Lyon, tá? Então ele vai entrar no forame magno e vai sair acima da glabela no osso frontal, tá? Também um exame bem simples de fazer, não tem mistério. Como é que eu sei que essa imagem, ou AP ou PA, né, ou Reverchon, Breton ou Tawny, ou a incidência de Haas ficou correta? Tá? Eu sei que está certo quando eu olho para dentro do forame magno. Isso aqui é o forame magno. Tá vendo esse círculo aqui? Esse círculo todo que a gente está vendo aqui é o forame magno, né? E a gente está observando aqui, ó. Estão observando aqui que eu tenho. Espera aí. Vamos lá. Aqui é o forame magno. Tá vendo esse círculo? Tá vendo que a setinha tá apontando aqui uma estrutura mais esbranquiçada dentro do forame magno? Essa estrutura é a cela turca. Quando o dorso da cela turca aparece projetado aqui dentro do forame magno, significa que o posicionamento está certo. Então o que eu tenho que observar é isso. Eu tenho que olhar o forame magno e tenho que olhar se a cela túrcica está dentro do forame magno. Se ela tiver, o exame está posicionado perfeitamente, tá? Aqui a gente tem, né, também uma imagem para vocês estudarem a parte da anatomia, tem isso no material. E aí a gente tem a incidência de Hertz. A incidência de Hertz é uma incidência, né, que alguns pacientes não conseguem ficar nessa posição. Vocês estão vendo que é uma posição bem chatinha de colocar o paciente, né? Essa incidência é conhecida por esse nome mesmo, incidência de Hertz. Você pode chamar de submento vértice, quando o raio entra embaixo do mento e sai no vértice. O vértice é o topo da cabeça, tá?
e o mento é a pontinha do queixo. Por que submento? Porque o raio entra embaixo do mento e sai aonde? No topo da cabeça, que é o vértice. Então, submento vértice, por isso que tem esse nome. Ou incidência de Hertz, ela é mais conhecida como incidência de Hertz. Então, eu tenho que encostar o vértice da cabeça do paciente, quer dizer, o topo da cabeça do paciente, eu tenho que conseguir encostar ele no buque mural, tá? Então, quando eu consigo encostar, o raio central vai entrar embaixo do mento e sair no vértice do crânio do paciente. Aqui nessa primeira imagem, o paciente está em ortostática, ele está em pé. Nessa segunda imagem, o paciente está em decúbito dorsal, ele está deitado na mesa, tá? Então a gente tem que prestar atenção, né, em qual que é a posição que vai ficar mais confortável para o paciente, tá? Então eu tenho que verificar o seguinte: quando eu faço essa incidência, tá? A Lyon, que é essa linha aqui, ó, ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com o raio, tá? Então, quando eu colocar o raio na direção do submento do paciente, eu tenho que observar se a Lyon está fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Essa referência, exatamente isso aqui, ó. Então, coloquei o vértice do paciente, né, o topo do crânio do paciente em contato com o filme, e aí eu vou posicionar a Lyon e vou posicionar o raio de modo que esse raio faça um ângulo de 90 graus com essa Lyon, tá? O posicionamento correto é esse. E eu tenho que observar se o plano sagital mediano está exatamente, né, no meio certinho, para que não haja rotação da cabeça do paciente. Se o paciente não conseguir ficar naquela posição que é mais desconfortável, eu posso utilizar, né, o vértice submento, que também é chamado de Hertz. Tanto o submento vértice quanto o vértice submento são chamados de incidência de Hertz. Então, como é que funciona? O paciente vai ficar na mesa, em decúbito ventral, com o mento, né, que é a pontinha do queixo, apoiado na mesa, tá? E aí eu vou observar o seguinte: vocês vão observar a Lyon, que é a linha horizontal alemã, e vão angular o raio de modo que esse raio faça um ângulo de 90 graus com a Lyon. Então, não tem uma quantidade certa de angulação para o raio. Eu tenho que angular o raio até esse raio fazer um ângulo de 90 graus com a Lyon, tá? Como a gente está vendo aqui no desenho esquemático. Então, isso vai depender da condição do paciente, se ele consegue estender bem, né, a cabeça, o pescoço ou não. Se ele tiver uma dificuldade de mobilidade, eu vou ter que angular mais ou menos o raio. Isso vai depender do paciente, tá? E aí, né, quando eu faço o exame, eu vou obter uma imagem semelhante a essa aqui. Então, quando é que eu sei que o exame está certinho? É quando eu olho e não vejo rotação lateral da cabeça, do crânio do paciente, quando, né, os côndilos mandibulares aqui, ó, eles aparecem na frente da porção petrosa, né, que são essas porções petrosas aqui, tá vendo? A gente tem a porção petrosa, é o rochedo, né, as pirâmides petrosas é o rochedo que tem lá no osso temporal. Então, quando, né, os côndilos mandibulares aparecem na frente desse rochedo, significa que o exame está certinho, tá? Aqui a gente tem também uma imagem que tem no material para vocês acompanharem, né? Para estudo de célula turca, gente, é a mesma coisa que eu faço para crânio. Olha só, a rotina é o Caldwell, o perfil esquerdo ou direito, tanto faz, e o reverchon, tá? Exatamente a mesma posição. O que vai mudar? Só a colimação.